O choro ecoou pela mansão como um alarme que não conseguia ser desligado. Eram 2 da tarde de sábado, dia do aniversário de 3 anos das gêmeas Sofia e Valentina Monteiro, e elas choravam há mais de 1 hora seguida. Marina Alves, de 23 anos, subia as escadas carregando materiais de limpeza, quando parou para secar o suor da testa. 3 semanas trabalhando naquela casa e nunca tinha visto algo assim. Meu Deus, essas crianças, ela murmurou, ouvindo o desespero nas vozes das meninas. No andar de cima, Rodrigo Monteiro caminhava de um lado para o outro como um homem perdido. Aos 35 anos, o empresário bem-sucedido parecia ter envelhecido 1 década nas últimas horas. As olheiras eram profundas, o cabelo estava uma bagunça e ele andava como um fantasma pela própria casa. Carmen! Ele chamou a governanta que veio correndo. Faz 2 horas que elas não param de chorar. Os convidados chegam às 4 para a festa de aniversário. O que eu vou fazer? Carmen, uma senhora de 55 anos que trabalhava na família há 15 anos, balançou a cabeça com pena. Patrão, desde que a patroa morreu, as meninas ficam assim toda vez que tem festa ou data especial. É como se elas sentissem que a mãe deveria estar aqui. Como vou explicar para 50 convidados que a festa foi cancelada porque minhas filhas não param de chorar? Rodrigo passou a mão pelo cabelo. Que pai eu sou, Carmen? Marina parou de subir a escada. A dor na voz daquele homem mexeu com algo profundo dentro dela. Ela também tinha perdido alguém importante. Sua irmã mais nova havia morrido em um acidente há 2 anos. Sabia bem o que era lidar com a dor de uma perda. Rodrigo pegou o telefone com as mãos tremendo. Doutora Patrícia, é o Rodrigo Monteiro de novo. Eu sei que já liguei hoje de manhã, mas minhas filhas estão terríveis. Tem que ter alguma coisa que a senhora possa fazer. A voz do telefone falou alguma coisa que deixou Rodrigo ainda mais nervoso. Como assim vocês não sabem mais o que fazer? Já vieram pediatra, psicólogo infantil, especialista em trauma. Gastei uma fortuna e nada adianta. Ele desligou e bateu o punho na parede. Rodrigo! Carmen correu até ele. Não pode se machucar também. É inútil, Carmen. Sou um pai inútil mesmo. Nem consigo fazer minhas próprias filhas pararem de chorar no aniversário delas. Marina observava tudo com o coração apertado. Nunca tinha visto um homem tão destruído assim. A dor dele era real, crua, de doer na alma. O choro das gêmeas ficou ainda mais forte lá do quarto. Sofia e Valentina, 3 anos de vida, lutando contra uma dor que ninguém conseguia entender ou curar. Se elas não melhorarem logo para a festa, eu não aguento mais, Rodrigo sussurrou, a voz embargada. Às 3 da tarde, Rodrigo saiu correndo da casa carregando as 2 meninas no colo. Vou para o hospital de novo, ele gritou para Carmen. Elas estão com febre de tanto chorar. O portão da mansão se fechou e a casa finalmente ficou em silêncio. Marina suspirou aliviada. Não pelo trabalho, mas porque aquelas criancinhas tiveram um tempinho de paz. Coitadinhas, ela murmurou, terminando de subir para limpar o andar de cima. Quando chegou na porta do quarto das gêmeas, Marina parou ali. O ambiente ainda tinha cheiro de bebê misturado com remédio para dormir. 2 caminhas pequenas decoradas com princesas, brinquedinhos espalhados que pareciam nunca ter sido realmente usados, porque as meninas passavam mais tempo chorando do que brincando. Marina sabia que não devia entrar ali. Rodrigo era bem rígido sobre quem podia mexer no quarto das filhas, mas alguma coisa a puxou para dentro. Ela pegou uma roupinha pequena, rosa, com desenho de borboletas, abraçou contra o peito e fechou os olhos. A lembrança da irmã que perdeu veio como uma facada. Minha anjinha, ela sussurrou. Se você tivesse vivido, teria a mesma idade delas. 1 hora e meia depois, o barulho do portão a acordou do devaneio. Rodrigo estava voltando. Marina correu para sair do quarto, mas bateu o pé na cômoda e derrubou um porta-retratos com a foto da mãe das meninas. Ai, meu Deus! Ela se abaixou para pegar os cacos quando escutou passos na escada. Os médicos não sabem mais o que fazer, Rodrigo gritou para Carmen. Disseram que elas estão saudáveis fisicamente, mas alguma coisa está perturbando elas emocionalmente. Ele entrou no quarto carregando Sofia no colo. A menina estava vermelha de tanto chorar, o rostinho inchado, os punhinhos fechados.
Papai não sabe mais o que fazer, minha filha. Ele sussurrou, balançando a menina com carinho. Papai está perdido. Valentina no carrinho também estava chorando. Um som agudo que perfurava o ouvido. Era aí que aconteceu uma coisa inexplicável. Marina, ainda agachada juntando os cacos do porta-retratos, olhou para Sofia e, sem pensar, estendeu os braços. Posso pegar ela um pouquinho? Rodrigo, no limite do cansaço, nem pensou duas vezes. Colocou a menina nos braços de Marina. O silêncio foi imediato. Sofia parou de chorar como se alguém tivesse apertado um botão. Os olhinhos inchados se abriram e fixaram no rosto de Marina. Um olhar curioso, tranquilo, que fez Rodrigo ficar de boca aberta. Valentina no carrinho também parou de chorar. Ela virou a cabecinha na direção da irmã e de Marina, como se entendesse que alguma coisa tinha mudado. Calma, pequenininha, Marina sussurrou, balançando Sofia devagar. O que foi que estava incomodando você? A menina fechou os olhinhos e, pela primeira vez em horas, adormeceu de verdade. Não um sono agitado de exaustão, mas um sono tranquilo. Não acredito. Rodrigo pegou Valentina do carrinho. A menina se acalmou na mesma hora quando ele a aproximou de Marina. Como você fez isso? Rodrigo perguntou incrédulo. Eu não sei, senhor Rodrigo. Eu só senti que precisava pegar ela. Carmen apareceu na porta e quase desmaiou. Meu Deus do céu, como você conseguiu? Essas meninas não param de chorar nem dormindo direito desde que a mãe morreu. Mas Rodrigo já estava vendo o impossível acontecer na frente dos olhos dele. Marina, ele sussurrou, faz 6 meses que eu procuro uma resposta. Gastei uma fortuna com médicos e você simplesmente... Elas estão dormindo, Marina completou, os olhos marejados. Dormindo de verdade. Os três ficaram ali em silêncio, vendo as gêmeas dormirem tranquilas pela primeira vez desde a morte da mãe. Sofia nos braços de Marina, Valentina no colo do pai, mas grudadinha na babá temporária. É quando escutaram passos decididos na escada. Passos que fizeram o sangue de todo mundo gelar. Rodrigo! Uma voz feminina e autoritária ecoou pelo corredor. Cheguei para ajudar com a festa das meninas. Doutora Lívia Carvalho apareceu na porta do quarto como uma pessoa que sempre impõe sua presença. Aos 40 anos ela era do tipo que comandava qualquer ambiente só de entrar. Jaleco branco impecável, cabelo loiro preso num coque perfeito, postura ereta de quem nunca perde o controle. Lívia era a pediatra particular das gêmeas e também a melhor amiga da falecida esposa de Rodrigo. Nos últimos 6 meses, ela vinha se aproximando cada vez mais da família, sempre com a desculpa de cuidar das meninas. Rodrigo, como estão as Ela parou no meio da frase quando viu a cena. As gêmeas dormindo profundamente, Rodrigo sorrindo pela primeira vez em meses, e uma funcionária qualquer segurando Sofia como se fosse a coisa mais natural do mundo. Lívia, Rodrigo sussurrou, tentando não acordar as meninas. Você não vai acreditar, elas finalmente dormiram. A Marina conseguiu fazer elas dormirem. O sorriso de Lívia congelou no rosto. Fazia 6 meses que ela cuidava desta família, 6 meses construindo uma relação, esperando a hora certa para se aproximar de Rodrigo de um jeito mais íntimo. E agora uma babá qualquer aparecia e fazia o que ela, uma médica formada, não conseguiu fazer. Rodrigo, ela falou com a voz controlada. Posso falar contigo um minutinho ali no corredor? Mas Lívia, olha só como elas estão tranquilas. No corredor, por favor. Rodrigo percebeu o tom sério e fez sinal para Marina ficar com as meninas. Ele saiu do quarto atrás da médica. Rodrigo, você tem noção do que acabou de acontecer? Lívia falou baixinho, mas com uma raiva controlada. O quê? Ela fez minhas filhas dormirem pela primeira vez em 6 meses. E você sabe qual é a formação dessa mulher? Você sabe se ela não tem alguma doença? Você sabe se ela não fez alguma coisa perigosa? Rodrigo franziu a testa. Não tinha pensado nisso, Lívia. Ela só pegou a Sofia no colo e... Rodrigo, eu sou pediatra há 18 anos. Sei como essas situações podem ser arriscadas. Crianças de 3 anos são muito frágeis emocionalmente. Qualquer influência errada pode causar problemas graves. Mas elas estão bem, Lívia. Olha como estão dormindo sossegadas. Por enquanto. Mas e se for algum efeito psicológico temporário?
E se ela usou alguma técnica questionável? E se for alguma coisa que vai fazer mal depois? As palavras de Lívia plantaram uma semente de dúvida na mente cansada de Rodrigo. Ele sempre confiou no que ela falava. Lívia havia cuidado das gêmeas quando nasceram prematuras, era uma profissional respeitada, amiga da família há anos. Dentro do quarto, Marina embalava Sofia, que dormia profundamente. Carmen observava Valentina, que também estava descansando tranquila no carrinho. "Moça", Carmen sussurrou. "Como você fez isso?" "Eu não sei, dona Carmen. Eu só senti que precisava ajudar. Em 15 anos trabalhando aqui, nunca vi nada igual. Essas meninas não param de chorar nem quando estão dormindo desde que perderam a mãe. E agora olha só." Ela apontou para as meninas realmente dormindo. Respiração calma, rostinhos relaxados, mãozinhas abertas. "É um milagre mesmo", Carmen completou. No corredor, Lívia continuava plantando dúvidas. "Rodrigo, eu entendo seu desespero, mas como médica não posso deixar que uma pessoa sem formação tenha influência emocional tão forte sobre crianças tão pequenas. É uma questão de responsabilidade." "Mas, Lívia, imagina se acontece alguma coisa com elas. Imagina se desenvolve alguma dependência emocional não saudável. Você nunca ia se perdoar, e eu, como médica responsável, também não." Rodrigo passou a mão pelo cabelo. O cansaço não deixava ele pensar direito. "O que você acha que eu devo fazer? Que ela não tenha mais contato direto com as meninas, pelo bem delas. Enquanto isso, vou ajustar o tratamento psicológico. Talvez seja isso que estava faltando." Dentro do quarto, Marina sentia um arrepio. Alguma coisa não estava certa. Sofia se mexeu um pouquinho nos braços dela, mas continuou dormindo. "Dona Carmen", ela sussurrou, "a doutora sempre cuida das meninas quando elas ficam assim?" "Todo dia, moça. Ela diz que é para ajudar com o trauma da perda da mãe, mas nunca funcionou direito." "E hoje? Ela veio aqui hoje?" "Ainda não tinha vindo. Chegou agora há pouco." Marina ficou pensando. As gêmeas dormiram sem tratamento nenhum, só com carinho, só com o toque dela. É quando Rodrigo voltou para o quarto, o rosto fechado. "Marina", ele falou baixinho, "obrigado pela ajuda, mas a doutora Lívia tem razão. É melhor você não mexer mais com as meninas." O coração de Marina se despedaçou. "Mas, senhor..." "Rodrigo, elas estão bem." "Eu sei, mas pode ser perigoso. Você não é médica. Pode ter sido sorte ou pode ter sido alguma coisa que vai fazer mal depois." Marina colocou Sofia delicadamente na caminha. A menina continuou dormindo. "Eu entendo, Sr. Rodrigo", mas os olhos dela diziam tudo. Ela não entendia nada. Ela sabia que tinha ajudado aquelas crianças e agora estava sendo afastada por isso. Lívia entrou no quarto com um sorriso que não chegava aos olhos. "Vou aplicar o tratamento das meninas agora", ela anunciou tirando uma seringa da bolsa médica. "Um sedativo leve para elas dormirem ainda mais profundo durante a festa." "Elas estão dormindo, doutora", Carmen comentou. "Por isso mesmo, é o melhor momento para aplicar. Vão dormir ainda mais tranquilas." Marina observava tudo, um mal-estar crescendo no peito. Alguma coisa sobre aquela seringa não parecia certa. "Com licença", ela falou baixinho e saiu do quarto. No corredor, escutou Lívia falando baixinho mais para si mesma. "Essa aí quase estragou tudo." Segunda-feira, 6 da manhã. Marina chegou para o trabalho com o coração pesado. O fim de semana inteiro, ela não conseguiu parar de pensar nas gêmeas. Será que a festa deu certo? Será que elas ficaram bem? Quando entrou na mansão, escutou exatamente o que esperava e temia: o choro. Sofia e Valentina choravam no quarto, mais alto e mais desesperado que antes. Era como se tivessem voltado ao estado de antes, só que pior. Elas não dormiram quase nada depois da festa, Carmen comentou quando viu Marina. "O patrão está destruído de novo." "E o tratamento da doutora?" Ela aumentou a dose. Disse que era necessário para compensar o que aconteceu no sábado. Marina franziu a testa. Compensar? Por que precisaria compensar o fato das gêmeas terem dormido? Às 7 em ponto, doutora Lívia chegou. Ela estava diferente hoje, mais determinada, mais séria.
Cadê a babá? Ela perguntou para Carmen. Está limpando a sala, doutora. Chama ela aqui, preciso conversar. Marina subiu as escadas com o coração acelerado. Lívia estava esperando no corredor, braços cruzados, cara de poucos amigos. Marina, né? Sim, doutora. Preciso deixar uma coisa bem clara. Você não pode de jeito nenhum tocar nas crianças desta casa. Elas são meninas frágeis que perderam a mãe. Qualquer contato errado pode causar trauma emocional grave. Mas, doutora, eu só ajudei. Você não ajudou coisa nenhuma. Você criou um problema. As meninas passaram a festa inteira agitadas porque o equilíbrio emocional delas foi alterado. Alterado como? Apego inadequado, confusão de vínculos, expectativas irreais. Você trabalha limpando casa, né? Suas mãos e sua presença carregam energias que podem ser perturbadoras para crianças em luto. Cada palavra de Lívia era como um tapa na cara de Marina. A médica falava com uma autoridade que não dava espaço para questionamento. Entendeu bem? Não toca nas crianças, não entra no quarto delas sem autorização. Se eu descobrir que você desobedeceu, vou falar para o Sr. Rodrigo te mandar embora na mesma hora. Sim, doutora. Ótimo. Agora vou cuidar das minhas pacientes. Lívia entrou no quarto das gêmeas e fechou a porta. Marina ficou no corredor, humilhada e confusa. Será que realmente tinha feito alguma coisa errada? Será que tinha machucado as meninas sem querer? Do lado de dentro do quarto, Lívia tirou uma seringa da bolsa, mas não era a mesma que Rodrigo tinha visto no sábado. Esta era diferente, com um líquido transparente que não tinha nada de sedativo. Agora vamos resolver esse probleminha, ela sussurrou, aplicando o conteúdo na seringa em cada uma das meninas. O líquido era um estimulante suave, que não tinha gosto, mas que deixava crianças agitadas por horas. Lívia vinha usando doses pequenas há 6 meses, desde que a mãe das gêmeas morreu. O plano dela era simples: manter as crianças dependentes do tratamento médico dela, se tornar indispensável para Rodrigo e, na hora certa, descobrir a cura e se casar com ele por gratidão. Mas no sábado, uma babá qualquer quase destruiu 6 meses de planejamento. Hoje, Lívia dobrou a dose. As gêmeas iam passar uma semana terrível e, quando ela ajustasse o tratamento de novo, Rodrigo ia se jogar aos pés dela de gratidão. Pronto, minhas pequenas, ela sussurrou para as meninas. Papai vai ver que só a tia Lívia consegue cuidar de vocês. Sofia e Valentina receberam as injeções sem saber o que estava acontecendo. Em 1 hora, o efeito ia começar. Em 2 horas, elas iam estar gritando como nunca gritaram. Lá embaixo, no corredor, Marina limpava o chão, escutando os gemidos que já começavam a ficar mais fortes. O coração dela se apertava, mas ela não podia fazer nada. Foi proibida. Às 10 horas, Rodrigo chegou do escritório e encontrou as filhas numa crise pior que todas as outras. Lívia, ele gritou no telefone, elas estão terríveis. Que remédio você deu? Calma, Rodrigo. É normal. O sistema emocional delas estava alterado por causa do contato de sábado. Agora estou corrigindo isso. Vai piorar antes de melhorar. Vai piorar? Infelizmente sim, mas confia em mim. Sou médica há 18 anos. Sei o que estou fazendo. Rodrigo desligou o telefone e se jogou na poltrona do quarto. As gêmeas choravam há 4 horas seguidas. Era segunda-feira e elas não dormiam direito desde sábado. Elas vão morrer se continuar assim. Ele sussurrou para si mesmo, a voz embargada de desespero. No corredor, Marina escutava tudo e sentia as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ela sabia que podia ajudar. Sabia que as gêmeas se acalmariam nos braços dela, mas estava proibida de tocar nelas. É quando percebeu uma coisa que a deixou ainda mais intrigada. Na lixeira do banheiro, viu um frasco vazio de sedativo infantil, o mesmo remédio que a doutora disse ter dado para as meninas. Se ela deu o sedativo, Marina pensou, por que o frasco está no lixo vazio e as meninas estão piores? A semente da suspeita começou a nascer no coração de Marina. Alguma coisa não estava certa. E se a pessoa que deveria cuidar das gêmeas estava na verdade fazendo mal para elas? O choro das meninas ecoava pela mansão como um grito de socorro,
Um grito que só Marina parecia entender, mas que estava proibida de responder. Elas vão morrer se continuar assim, Rodrigo gritou no telefone para Lívia. E pela primeira vez Marina se perguntou, será que essa é exatamente a intenção? Quarta-feira, meio-dia. Marina trabalhava no andar de baixo da mansão, escutando o choro das gêmeas que não parava há 8 horas seguidas. Era um som que perfurava a alma dela, principalmente porque sabia que podia ajudar. Carmen apareceu na cozinha com o caderninho na mão e uma expressão preocupada. Moça, posso conversar contigo? Claro, dona Carmen. Estou achando muito estranho o que está rolando. As meninas só melhoraram quando você cuidou delas no sábado. Aí, depois da festa, elas ficaram piores que nunca. Marina parou de limpar e olhou para a governanta. A senhora também achou esquisito? E tem outra coisa. Carmen olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava escutando. Faz 15 anos que trabalho aqui. Nunca vi criança chorar tanto assim depois da morte da mãe. No começo é normal, mas 6 meses depois deveria estar melhorando. Então não é normal? Normal não é, não. E outra coisa que me chamou a atenção. A doutora sempre vem aqui todo dia agora, mas antes da patroa morrer, ela só aparecia quando o patrão chamava. Marina sentiu o coração acelerar. Ela não estava louca. Tinha alguma coisa errada mesmo. Dona Carmen, a senhora anota tudo nesse caderninho, né? Anoto sim. É costume antigo meu. Anoto quem vem, quem sai, que horas. A senhora pode me dizer que horas a doutora chega e que horas as meninas começam a chorar pior. Carmen abriu o caderno e folheou as páginas. Olha aqui. Segunda-feira. Doutora chegou às 7h. Aplicou tratamento às 7h30. Meninas começaram a gritar feito loucas às 8h30. E ontem? Terça. Doutora chegou às 7h. Aplicou tratamento às 7h15. Meninas começaram a surtar às 8h15. Sempre 1 hora depois do tratamento. Sempre. Mas isso deve ser normal, né? Às vezes remédio demora para fazer efeito. Marina franziu a testa. Se o remédio é para acalmar, por que as gêmeas ficam piores depois? Dona Carmen, a senhora viu que remédio a doutora joga no lixo? Como assim? Eu vi uns frascos de sedativo infantil no lixo do banheiro. Se ela está dando sedativo para as meninas, por que os frascos estão vazios no lixo? Carmen ficou pensativa. Agora que você falou, é meio estranho mesmo. Por que jogar fora remédio que não usou? É quando escutaram passos rápidos na escada. Rodrigo desceu correndo, o cabelo bagunçado, a camisa amarrotada. Carmen, onde está a Lívia? Liguei para ela, mas não atende. Ainda não chegou hoje, patrão. As meninas estão gritando há 8 horas. 8 horas, Carmen. Elas vão ter convulsão se continuar assim. Marina sentiu o peito apertar vendo o desespero dele. Senhor Rodrigo, ela falou baixinho. Posso sugerir uma coisa? O quê? E se o senhor tentasse não dar o remédio hoje, só para ver se faz diferença? Rodrigo olhou para ela como se ela tivesse sugerido alguma loucura. Marina, elas estão assim justamente porque precisam do remédio. Lívia explicou que o sistema emocional delas está alterado. Mas e se não for isso? E se for o remédio que está fazendo mal? Marina! Rodrigo levantou a voz. Lívia é médica formada, ela sabe o que está fazendo. Marina baixou a cabeça, mas a suspeita na mente dela só crescia. O telefone tocou e Rodrigo correu para atender. Lívia, graças a Deus, você precisa vir aqui urgente. As meninas estão terríveis. Calma, Rodrigo. Chego aí em meia hora. Enquanto isso, pode dar mais uma dose do tratamento. Está na geladeira. Rodrigo foi para a cozinha e abriu a geladeira. Pegou um frasco com líquido transparente. Carmen, vem me ajudar a aplicar o remédio nas meninas. Marina observava tudo e tomou uma decisão. Precisava descobrir o que realmente estava acontecendo. Às 2h, ela se posicionou na janela da sala, fingindo limpar os vidros. Dali, conseguia ver o quarto das gêmeas no andar de cima. 15 minutos depois, Lívia chegou. Marina notou que ela não parecia preocupada como deveria. Na verdade, parecia até aliviada. Da janela, Marina conseguia ver Lívia entrando no quarto das gêmeas. Ela ficou observando, e o que viu a deixou gelada.
Lívia não examinava as meninas, não verificava a temperatura, não escutava o coração, nada. Ela simplesmente tirava algo da bolsa médica e aplicava nas crianças com seringas. Dona Carmen, Marina chamou baixinho. Vem ver uma coisa. Carmen se aproximou da janela. O que é? Olha lá em cima. A doutora não está examinando as meninas, só está aplicando injeções. Carmen observou e franziu a testa. Que estranho. Médico não deveria examinar antes de dar remédio? Nesse momento, elas viram Lívia saindo do quarto e conversando com Rodrigo no corredor. Não conseguiam escutar, mas pela expressão dele, ela estava tranquilizando sobre alguma coisa. Dona Carmen, quando a doutora for embora, a senhora pode me mostrar que remédio ela deixou? Posso sim. Uma hora depois, Lívia saiu da casa. Carmen e Marina subiram para o quarto das gêmeas. Olha essa aqui. Carmen mostrou o frasco na geladeira do quarto. É isso que ela sempre deixa. Marina pegou o frasco e leu o rótulo. Sedativo infantil natural. Ela leu em voz alta. Mas olha isso, Dona Carmen. Ela mostrou a parte de trás do frasco. Está com a tampa violada. Alguém abriu e fechou de novo. Como você sabe? Trabalho limpando casas há anos. Aprendi a reparar nessas coisas. Alguém mexeu nesse frasco. Carmen olhou mais de perto. Você tem razão. A tampa está meio torta. É quando escutaram um choro diferente vindo dos berços. Sofia e Valentina começaram a ficar agitadas novamente. Uma hora depois do remédio, Marina sussurrou. Exatamente como a senhora anotou. Meu Deus, Carmen sussurrou. Será que... Dona Carmen, a senhora pode fazer uma coisa para mim? O quê? Amanhã, quando a doutora vier, finja que esqueceu algo no quarto e fique observando ela mexer no remédio, mas sem ela perceber. E se ela descobrir? Então, a gente vai saber que realmente tem alguma coisa errada. Quinta-feira, 6h30 da manhã. Marina chegou para o trabalho ansiosa para saber como as gêmeas passaram a noite. Carmen a recebeu na porta com uma expressão aliviada. Moça, que bom que você chegou. Como foi a noite? O patrão não deu o remédio ontem à noite. E sabe o que aconteceu? O quê? As meninas dormiram 5 horas seguidas. 5 horas. Primeira vez em meses. Marina sentiu uma mistura de alívio e confirmação das suas suspeitas. E hoje de manhã? Ainda estão dormindo, mas a doutora chegou faz meia hora. Está lá em cima. A senhora conseguiu observar ela? Consegui. E você não vai acreditar no que eu vi. Carmen puxou Marina para um canto da cozinha e sussurrou. Ela tirou uma seringa da bolsa e aplicou algo no frasco de remédio. Algo que ela trouxe de fora. Tem certeza, absoluta. Vi ela furando a tampa do frasco com a seringa e injetando um líquido transparente. Meu Deus. E tem mais. Depois que ela aplicou, testou uma gota na língua dela mesma. Testou para ver se tinha gosto. Vi ela fazer cara de aprovação, como se estivesse conferindo se não dava para perceber. Marina sentiu o sangue gelar. Uma médica não precisaria testar remédio na língua, a menos que estivesse misturando algo que não deveria estar ali. Dona Carmen, precisamos falar com o Sr. Rodrigo. Ele não vai acreditar na gente. Então precisamos de mais provas. É quando escutaram passos descendo a escada. Lívia apareceu na cozinha com um sorriso que não chegava aos olhos. Bom dia, pessoal. As meninas estão ótimas hoje, dormindo como anjos. Que bom, doutora. Carmen respondeu tentando disfarçar. Vou deixar o remédio normal de sempre. Podem aplicar de 4 em 4 horas. Lívia saiu da casa, mas desta vez, Marina prestou atenção em algo que não tinha notado antes. A médica carregava 2 bolsas, a médica oficial e uma bolsa térmica pequena. Dona Carmen viu aquela bolsa térmica? Vi sim. Médico leva bolsa térmica para a casa de paciente? Não que eu saiba. Remédio normal não precisa de refrigeração especial. Rodrigo apareceu na cozinha com uma aparência bem melhor que nos últimos dias. Carmen, não acredito que as meninas dormiram a noite toda. Pois é, patrão, que bom, né? Lívia disse que é porque o novo tratamento está funcionando. Marina e Carmen trocaram olhares. Elas sabiam que não foi o tratamento que funcionou, foi a ausência dele. Senhor,
Rodrigo, Marina se arriscou. O senhor não acha estranho que elas só melhoraram quando não tomaram o remédio da noite? Mas elas tomaram sim. Lívia ajustou a fórmula. Mas o senhor mesmo disse que não deu o remédio ontem à noite. Rodrigo parou e pensou. É verdade, eu não dei. Esqueci completamente, estava tão cansado. E elas melhoraram. Coincidência? Senhor Rodrigo, Carmen se meteu na conversa. Posso falar uma coisa? Claro. Em 15 anos trabalhando aqui, aprendi a observar. E tem umas coisas que estão me chamando a atenção. Que coisas? A doutora sempre mexe no remédio antes de deixar aqui, e as meninas sempre pioram exatamente 1 hora depois de tomar. Rodrigo franziu a testa. Carmen, você está insinuando que... Não estou insinuando nada, patrão. Só estou falando o que vejo. Nesse momento, o choro das gêmeas recomeçou lá de cima. Sofia e Valentina acordaram e já estavam ficando agitadas. Pronto, Rodrigo suspirou. Vou dar o remédio para elas. Senhor Rodrigo, Marina falou rapidamente. E se a gente experimentasse mais uma vez sem dar? Só para ter certeza? Marina, por favor, só hoje. Se elas piorarem muito, o senhor dá o remédio na hora. Rodrigo ficou dividido. De um lado, a orientação médica da Lívia. Do outro, a evidência dos próprios olhos. Está bem. Mas se elas ficarem muito mal, eu dou o remédio. Marina sentiu uma esperança crescer no peito. Talvez hoje eles descobrissem a verdade. Às 10 horas da manhã, algo extraordinário aconteceu. As gêmeas que acordaram chorando gradualmente se acalmaram sozinhas, sem remédio, sem intervenção, apenas com o carinho do pai e os cuidados normais. Não acredito, Rodrigo sussurrou, olhando para as filhas tranquilas. Acredita agora que tem alguma coisa errada com aquele remédio? Marina perguntou. Rodrigo estava prestes a responder quando o telefone tocou. Rodrigo, é a Lívia. Como estão as meninas? Estão bem? Ótimo. Você deu o remédio no horário certo? Rodrigo olhou para Marina e Carmen, que fizeram não com a cabeça. Dei sim. Perfeito. Chego aí à tarde para ver como elas estão reagindo ao novo tratamento. Quando Rodrigo desligou, Marina percebeu que ele mentiu para Lívia. Por que o senhor mentiu? Porque quero ter certeza de uma coisa antes de acusar uma médica do que vocês estão pensando. E como vamos ter certeza? Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Vamos testar o remédio. Quinta-feira, 2 da tarde. Rodrigo, Marina e Carmen estavam na cozinha, olhando para o frasco de remédio que Lívia deixou. Como vamos testar isso? Rodrigo perguntou. Meu irmão é técnico em farmácia, Carmen falou. Ele pode analisar sem ninguém saber, mas isso vai demorar. Tem outro jeito, Marina interrompeu. A gente pode ver como as meninas reagem com e sem o remédio ao longo do dia. Como assim? Simples. Dividimos o dia em 2 períodos. De manhã elas ficam sem remédio. À tarde, quando a doutora chegar, damos o remédio e vemos a diferença. Rodrigo considerou a proposta. E se elas ficarem mal? Aí paramos na hora e chamamos outro médico. Está bem, vamos tentar. Durante toda a manhã, as gêmeas ficaram tranquilas. Fizeram as necessidades normalmente, brincaram um pouco, comeram sem problemas, dormiram quando deviam dormir. Comportamento de crianças saudáveis. Às 2h30, Lívia chegou para a visita da tarde. Como estão minhas pacientinhas? Bem, Rodrigo respondeu, observando-a atentamente. Ótimo, o remédio está funcionando perfeitamente. Então, Lívia subiu para o quarto das gêmeas. Rodrigo, Marina e Carmen ficaram no andar de baixo aguardando. Meia hora depois, Lívia desceu. Pronto, apliquei a dose da tarde. Elas vão ficar bem calminhas agora. Assim que Lívia saiu da casa, os 3 subiram correndo para o quarto. As gêmeas estavam nos berços, aparentemente normais, mas Rodrigo reparou em algo. Olhem os olhos delas. Sofia e Valentina estavam com os olhos mais abertos que o normal, meio vidrados, como se estivessem vendo coisas que não existiam. Isso é normal? Rodrigo perguntou. Não, Marina respondeu. Criança normal não fica com esse olhar. 15 minutos depois, como um relógio, o choro começou. Mas não era um choro normal de criança. Era um choro desesperado de quem estava sentindo alguma coisa ruim. Agora eu tenho certeza,
Rodrigo falou, a voz tremendo de raiva. Ela está envenenando minhas filhas. O que vamos fazer? Carmen perguntou. Vamos provar. Rodrigo pegou o telefone e ligou para um médico particular que conhecia. Doutor Augusto, é o Rodrigo Monteiro. Preciso que venha à minha casa urgente para examinar minhas filhas. Não, não é emergência, mas é importante. Pode vir hoje ainda? Enquanto Rodrigo falava ao telefone, Marina escutou um barulho estranho no jardim. Olhou pela janela e viu Lívia parada atrás da árvore, observando a casa. Dona Carmen, ela sussurrou. Olha ali fora. Carmen olhou e ficou pálida. Ela está nos espionando. Por quê? Porque sabe que descobrimos alguma coisa. Nesse momento, Rodrigo desligou o telefone. Doutor Augusto vem aqui às 4 horas. Vamos saber exatamente o que tem no sangue das meninas. Mas eles não sabiam que Lívia tinha escutado tudo da janela aberta e que ela já estava planejando o próximo movimento. Às 13h45, 15 minutos antes do Dr. Augusto chegar, o telefone tocou. Rodrigo, aqui é a delegacia do bairro. Recebemos uma denúncia grave sobre sua casa. Que tipo de denúncia? Alguém relatou que uma funcionária sua está dando medicamentos controlados para suas filhas sem prescrição médica. Rodrigo ficou gelado. Isso é mentira, senhor. Precisamos ir aí verificar. É protocolo, estamos a caminho. Rodrigo desligou o telefone e olhou para Marina e Carmen desesperado. Alguém nos denunciou. Quem? Marina perguntou, mas no fundo já sabia a resposta. 20 minutos depois, 2 viaturas pararam na frente da mansão. 4 policiais subiram para o quarto das gêmeas, onde encontraram Rodrigo, Marina e Carmen cuidando das meninas que choravam. Quem é a funcionária responsável pelos cuidados médicos das crianças? O sargento perguntou. Ninguém, Rodrigo respondeu. Elas são cuidadas por uma médica. Temos informação de que esta senhora, ele apontou para Marina, vem aplicando medicamentos sem autorização. Isso é mentira. É quando Lívia apareceu na porta, acompanhada de outro policial. Sargento, como relatei por telefone, encontrei evidências de que esta funcionária vem drogando as crianças. Ela abriu a bolsa médica e retirou um frasco de medicamento controlado. Encontrei isto escondido na casa dela. Marina ficou em choque. Isso não é meu. Eu nunca vi esse frasco na vida. E também encontrei isto. Lívia mostrou um papel. Anotações dela sobre dosagens de medicamentos. Rodrigo pegou o papel das mãos do policial. Era uma receita médica falsificada com tratamentos para Sofia e Valentina. Assinada por Marina Silva. Marina, Rodrigo sussurrou. Como você pode... Senhor Rodrigo, eu juro que nunca escrevi isso. Eu nem sei escrever receita. Eu nem sou médica. Senhora, o sargento falou, precisa vir conosco para prestar esclarecimentos. Não, eu sou inocente. Foi ela que plantou essas coisas. Mas enquanto Marina era levada, Lívia se aproximou de Rodrigo. Desculpe, Rodrigo. Sei que confiava nela, mas não podia deixar suas filhas correrem risco. Rodrigo olhou para as gêmeas que continuavam chorando e para Lívia, que agora parecia ser a única pessoa em quem podia confiar. Ele não percebeu o sorriso discreto de satisfação no rosto da médica. Sexta-feira, 8h da manhã. Marina acordou numa cela fria da delegacia depois de uma noite que parecia não ter fim. Passou horas tentando explicar para os investigadores que foi vítima de uma armação, mas ninguém acreditava nela. Silva, visita! O policial gritou. Ela se levantou esperando ver Rodrigo ou talvez o Dr. Augusto, que poderia confirmar sua inocência. Mas era sua mãe, Dona Márcia Santos, com o rosto vermelho de vergonha e raiva. Mãe, Marina sussurrou. Não me chama de mãe, Dona Márcia explodiu. Como você pode fazer uma coisa dessas, drogar criança pequena? Mãe, eu não fiz nada. Foi a médica que armou para mim. Para de mentir. Saiu no jornal, passou na televisão. Todo mundo na nossa rua sabe que você falsificou receita médica. Marina sentiu o mundo desabar. Se a própria mãe não acreditava nela, quem ia acreditar? Mãe, por favor, me escuta só um minutinho. Não quero escutar nada. Você envergonhou nossa família. Seus irmãos não conseguem nem sair de casa.
Mas eu juro que, para mim, você morreu. Não quero mais ver sua cara. Dona Márcia saiu batendo a porta. Marina se jogou no chão da cela e chorou como nunca tinha chorado na vida. No meio da tarde, o advogado público chegou para conversar com ela. Era um homem cansado que parecia ter visto muitos casos iguais. Marina, vou ser direto com você. A situação está complicada. Mas eu sou inocente. Eles têm evidências físicas contra você. Receita médica falsificada é crime grave. Pode dar de 2 a 8 anos de cadeia. Alguém plantou essas coisas. A médica armou tudo. Você tem como provar? Marina ficou em silêncio. Como provar alguma coisa de dentro de uma cela? E as crianças? Ela perguntou. Como elas estão? Isso não é da minha área. Meu trabalho é te defender do crime que você supostamente cometeu. Supostamente? Bem, tecnicamente você ainda é inocente até ser julgada, mas as evidências... Ele não precisou terminar a frase. Marina entendeu que até o próprio advogado não acreditava nela. À noite, uma detenta mais velha se aproximou dela na cela. Primeira vez aqui? Espero que seja a última. Todo mundo fala isso. Que crime! Dizem que eu falsifiquei receita médica para drogar crianças. A mulher fez uma cara de nojo. Mexer com criança é coisa séria aqui dentro. Se você realmente fez isso, eu não fiz. Eu amo aquelas crianças mais que a própria vida. Então alguém te ferrou legal. E ferrou bem feito. Marina passou mais uma noite sem dormir, pensando em Sofia e Valentina. Será que estavam chorando de novo? Será que Lívia voltou a dar os estimulantes? Será que Rodrigo percebeu alguma coisa? Sábado de manhã, a notícia que ela mais temia chegou através de uma guarda. Aquelas crianças que você envenenou foram internadas de madrugada. O coração de Marina parou. O quê? Estão na UTI pediátrica. Convulsões. Febre altíssima. Os médicos acham que foi overdose dos remédios que você deu. Marina gritou e correu para as grades da cela. Não, eu não dei remédio nenhum. Deixe eu sair. Preciso falar com alguém. Fica quieta aí. Você não vai a lugar nenhum. Elas vão morrer. Vocês não entendem? É a médica que está matando elas. Mas ninguém escutava. Para todos ali, ela era apenas mais uma criminosa tentando escapar da responsabilidade. Marina se jogou no chão da cela soluçando. Sofia e Valentina estavam morrendo, e a pessoa que podia salvá-las estava trancada numa cadeia. Do lado de fora, nos corredores do hospital, Rodrigo caminhava de um lado para o outro como um louco. Suas filhas estavam ligadas a aparelhos, lutando pela vida. Como isso aconteceu, Lívia? Ele perguntou pela 10ª vez. Rodrigo, eu avisei. A babá estava drogando elas há semanas. O organismo delas acumulou a substância e agora está tendo uma reação. Mas elas estavam melhorando. Era o efeito da droga. Agora que paramos de dar, o corpo delas está entrando em abstinência. Rodrigo aceitou a explicação porque não tinha outra opção. Lívia era médica. Ela sabia do que estava falando. O que ele não sabia é que, neste exato momento, Lívia estava aplicando doses ainda maiores de estimulantes nas gêmeas. Seu plano era simples: fazer as meninas ficarem tão mal que ele se casasse com ela por desespero e gratidão quando ela finalmente as curasse. Na prisão, Marina recebeu mais uma notícia devastadora. Silva, seu caso virou nacional. Você é a mulher mais odiada do Brasil agora. E era verdade. A história da babá que envenenou gêmeas de empresário estava passando em todos os canais de TV. Sua foto estava em todos os jornais e sites. Protestos se formaram em frente à delegacia pedindo justiça. Assassina de crianças, alguém gritou da rua. Cadeia nela! Marina se encolheu no canto da cela. Sua vida virou um inferno público, enquanto a verdadeira culpada era tratada como heroína por tentar salvar as crianças. Mas o pior de tudo era saber que, enquanto ela apodrecia numa cela, Sofia e Valentina estavam morrendo nos braços de quem realmente as envenenava. Deus, ela sussurrou no escuro da cela. Se o Senhor existe mesmo, protege essas crianças. Elas não merecem isso. E por algum milagre, do outro lado da cidade, alguém estava começando a fazer perguntas que Lívia não esperava. Domingo, 6 horas da manhã. No Hospital São José,
Rodrigo não saía do lado das filhas há 48 horas. Sofia e Valentina estavam na UTI pediátrica com monitores que mostravam sinais preocupantes, febre que não baixava e pequenas convulsões que vinham em ondas. Como elas estão, doutor? Rodrigo perguntou ao Dr. Martins, o pediatra responsável. Estáveis, mas ainda preocupantes. Vamos ter os resultados dos exames toxicológicos amanhã cedo. E até lá, vamos mantê-las hidratadas e monitoradas. O organismo delas precisa eliminar o que quer que seja naturalmente. Rodrigo passou a mão pelo rosto. 3 dias sem dormir direito, sem comer, sem conseguir pensar em mais nada. Lívia chegou com uma xícara de café. Rodrigo, você precisa descansar um pouco. Não consigo, olha para elas, Lívia. Eu sei que é difícil, mas elas vão ficar bem. Confia em mim. Como você tem tanta certeza? Porque conheço esse tipo de intoxicação. Já vi casos parecidos. E o que Rodrigo não sabia é que Lívia estava mentindo. Ela nunca tinha visto caso parecido porque ela mesma tinha criado essa situação. Carmen chegou para visitar as gêmeas. Como funcionária da família há 15 anos, conseguiu autorização. Como elas passaram a noite, patrão? Mal, Carmen. Muito mal. E a Marina? O senhor não foi visitá-la ainda? Rodrigo ficou desconfortável. Depois do que ela fez... Patrão, Carmen falou baixinho. Posso dizer uma coisa? Como alguém que conhece a família há tanto tempo? Fala. Eu vi a Marina com essas meninas. Vi o jeito que ela cuidava, o carinho que ela tinha. Aquela moça jamais faria mal para uma criança. Mas as evidências... Evidência pode ser inventada, patrão, mas coração não. E o coração dela com as meninas era puro. Rodrigo ficou pensativo. No fundo, ele também tinha dúvidas. Carmen, você acha que eu devia ir falar com ela? Acho que o senhor devia pelo menos escutar o lado dela. Lívia, que estava mexendo no celular, escutou a conversa e ficou alerta. Rodrigo, ela interrompeu. Você não acha melhor se concentrar nas meninas agora? Essa mulher só vai te deixar mais angustiado. Talvez você tenha razão, mas Carmen não desistiu. Patrão, me permite fazer uma pergunta? Claro. Desde que a Marina foi presa, as meninas melhoraram ou pioraram? A pergunta caiu como uma bomba. Rodrigo nunca tinha pensado nisso dessa forma. Pioraram. Então não é estranho? Se ela estava realmente envenenando, elas não deviam melhorar sem ela? Lívia sentiu o coração acelerar. A pergunta de Carmen era perigosa. Carmen, ela respondeu com autoridade médica. Intoxicação não funciona assim. O corpo leva tempo para eliminar as substâncias. É normal elas piorarem antes de melhorar. Tá, entendi. Mas Carmen não entendeu nada. Na verdade, ficou ainda mais desconfiada. Patrão, ela sussurrou quando Lívia se afastou. O senhor não acha que devia pelo menos conversar com a Marina, só para ter certeza? Rodrigo olhou para as filhas ligadas aos aparelhos. Está bem, mas só para esclarecer essa história de uma vez. O que eles não sabiam é que essa decisão ia começar a desmontar 6 meses de mentiras. Segunda-feira, 10 horas da manhã. Rodrigo se sentou na sala de visitas da delegacia, nervoso e revoltado, mas também curioso. Quando Marina apareceu, ele se chocou com a mudança dela. Em 4 dias, ela parecia ter envelhecido anos. Magra, pálida, com olheiras que falavam por si só. Senhor Rodrigo, ela falou baixinho. Marina, como estão as meninas? Por que você se importa depois do que dizem que você fez? Porque eu amo elas mais que qualquer coisa nesse mundo. Rodrigo estudou o rosto dela. Não viu maldade, não viu mentira. Viu dor real. Marina, me explica uma coisa. Se você realmente ama minhas filhas, por que faria aquilo? Porque eu não fiz, senhor Rodrigo. Eu juro pela alma da minha irmã que nunca machucaria essas crianças. Mas encontraram evidências que foram plantadas pela doutora Lívia. Marina, isso é uma acusação muito grave. Eu sei, mas é a verdade. Marina contou tudo. Os padrões que ela e Carmen descobriram, os frascos violados, a forma como as gêmeas sempre pioravam depois dos remédios. Senhor Rodrigo, suas filhas só ficavam agitadas depois que ela dava a medicação. O senhor mesmo viu isso na quinta-feira.
Rodrigo lembrou. Era verdade. Quando não deu o remédio, as meninas melhoraram. Mas por que a Lívia faria uma coisa dessas? Não sei. Só sei que ela está fazendo. Você tem como provar? De dentro de uma cela? Como? Rodrigo saiu da delegacia com a cabeça fervilhando. As palavras de Marina faziam sentido, mas eram tão graves que parte dele não queria acreditar. De volta ao hospital, ele encontrou o Dr. Martins saindo do quarto das gêmeas. Doutor, como elas estão? Curiosamente, estão um pouco melhor hoje. A febre baixou 1 grau. Sério? Sim. Se continuar assim, talvez possamos retirar alguns monitores amanhã. Rodrigo ficou pensativo. As meninas estavam melhorando no hospital, longe de qualquer medicação de Lívia. Doutor, posso fazer uma pergunta técnica? Claro. Se alguém estivesse dando alguma substância para manter crianças agitadas, elas melhorariam quando parassem de receber essa substância. Dr. Martins franziu a testa. Dependeria da substância, mas sim. Se fosse um estimulante, por exemplo, elas se acalmariam gradualmente quando parassem de receber. E quanto tempo levaria? Uns 2, 3 dias. Por quê? Só curiosidade. Mas não era curiosidade. Rodrigo estava começando a juntar as peças. Nesse momento, Lívia apareceu no corredor. Rodrigo, como estão as meninas? Melhor. O doutor disse que a febre baixou. Que bom, ela respondeu, mas sua expressão não condizia com alívio. Lívia, posso te fazer uma pergunta? Claro. Que tipo de medicação você estava dando para as meninas em casa? Sedativo natural. Por quê? O doutor disse que elas podem estar melhorando porque pararam de receber alguma substância. Não seria o contrário? Lívia ficou nervosa. Cada caso é um caso, Rodrigo. Não dá para generalizar. Mas você acabou de dizer que conhecia esse tipo de intoxicação. Conheço, mas cada organismo reage diferente. Rodrigo percebeu que as respostas dela não estavam batendo. Lívia, você trouxe alguma medicação para aplicar hoje? Trouxe, mas vou conversar com o Dr. Martins antes. Que medicação? Complemento vitamínico para ajudar na recuperação. Rodrigo não respondeu, mas decidiu observar mais de perto. Terça-feira, 8 horas da manhã. Dr. Martins chamou Rodrigo com urgência. Senhor Monteiro, preciso conversar com o senhor. Aconteceu alguma coisa? Chegaram os resultados dos exames toxicológicos das suas filhas. Rodrigo sentiu o estômago apertar. E? Elas têm anfetamina no sangue. Anfetamina é um estimulante muito forte. Em crianças pode causar exatamente os sintomas que suas filhas apresentaram. Doutor, de onde pode ter vindo isso? Só médicos têm acesso à anfetamina pura, e pelos níveis que encontramos, a aplicação vem sendo feita regularmente há cerca de 6 meses. Rodrigo sentiu as pernas bambas. 6 meses foi quando Lívia começou a tratar elas intensivamente. Quem é a médica que acompanha as crianças? A doutora Lívia Carvalho. Dr. Martins ficou sério. Senhor Monteiro, preciso informá-lo que vamos comunicar isso às autoridades. Isso é envenenamento de menores. Nesse momento, Lívia apareceu no corredor. Rodrigo, como estão minhas pacientinhas hoje? Lívia, ele falou com voz controlada. O doutor quer conversar com você. Comigo sobre o quê? Dr. Martins se apresentou. Doutora, sou o Dr. Martins, responsável pela UTI. Preciso esclarecer alguns pontos sobre o tratamento que a senhora vinha dando às crianças. Claro. Que pontos? Encontramos anfetamina no sangue delas. Lívia empalideceu, mas tentou disfarçar. Anfetamina? Impossível. Eu só dava sedativo natural. Senhora, tem a receita desse sedativo? Tenho, claro. Ela mexeu na bolsa, mas demorou mais que o normal. Que estranho. Acho que esqueci no consultório. Doutora, Dr. Martins continuou, a quantidade de anfetamina indica a aplicação regular por 6 meses. A senhora consegue explicar isso? Deve ter sido a babá. Ela que estava drogando as crianças. Mas a babá está presa há 1 semana e o nível de anfetamina no sangue indica a aplicação recente. Lívia ficou sem resposta. Doutora, vou precisar que a senhora acompanhe nossa investigação. Investigação. Envenenamento de menores é crime grave.
A polícia vai querer conversar com a senhora. É quando Lívia percebeu que seu mundo estava desabando, mas ainda não confessou. Ainda tentou se defender. Isso é um mal-entendido. Eu sou médica respeitada há 18 anos. Justamente por isso que é mais grave, Dr. Martins respondeu. Rodrigo, que escutou tudo em silêncio, finalmente falou. Lívia, me olha nos olhos e me diz a verdade. Você estava dando anfetamina para as minhas filhas? Rodrigo, eu jamais... Me olha nos olhos. Lívia tentou sustentar o olhar, mas não conseguiu. Eu posso explicar. Então explica. Mas em vez de confessar, ela tentou fugir. Preciso ir buscar os documentos no meu consultório. Volto já. A senhora não vai a lugar nenhum, Dr. Martins falou. A segurança do hospital já foi acionada. É quando Lívia entendeu que não tinha mais saída. Terça-feira, 14h. Na sala de segurança do hospital, Lívia estava sentada entre Rodrigo, Dr. Martins e 2 investigadores da polícia. Ela ainda tentava negar tudo. Eu nunca dei anfetamina para essas crianças, ela insistia. Doutora, um dos investigadores falou. Temos o laudo toxicológico, temos as declarações do pai e temos sua presença constante na casa durante o período da intoxicação. Coincidência. A senhora tem alguma explicação para a anfetamina no sangue das crianças? Foi a babá. A babá não tem acesso à anfetamina médica. A senhora tem? Lívia ficou em silêncio. Rodrigo não aguentou mais. Lívia, pelo amor de Deus, para com essa mentira. Minhas filhas quase morreram. Eu não queria que elas morressem. A frase saiu antes dela perceber. Era a primeira brecha na versão dela. Então a senhora admite que deu alguma coisa para elas? O investigador perguntou. Lívia percebeu o erro e tentou voltar atrás. Não. Eu quis dizer que ninguém queria que elas morressem. Não foi isso que a senhora disse. Rodrigo se levantou nervoso. Lívia, você é médica. Você sabe que mentir numa investigação criminal é pior para você. Eu não estou mentindo. Então me explica por que minhas filhas só melhoraram quando pararam de tomar seu remédio? Elas não melhoraram. Melhoraram sim. Na quinta-feira, quando eu não dei seu remédio, elas foram dormir tranquilas. Foi coincidência? E aqui no hospital, sem remédio, elas estão melhorando cada dia. Lívia estava encurralada, mas ainda resistia. Rodrigo, você está muito estressado. Não está pensando direito. É quando o Dr. Martins intervém. Doutora, temos as câmeras de segurança do hospital. A senhora foi vista aplicando algo nas crianças ontem à noite durante a troca de plantão. O sangue de Lívia gelou. Que câmeras? O hospital tem monitoramento 24 horas. Queremos saber o que a senhora aplicou às 3 da madrugada. Lívia tentou mais uma mentira. Era soro. Elas estavam desidratadas. Soro não precisa ser escondido da enfermagem. Por que a senhora não comunicou? Lívia não tinha resposta. O investigador se inclinou para a frente. Doutora, vamos facilitar para a senhora. Sabemos que aplicou anfetamina. Temos provas. A única coisa que queremos saber agora é por quê. Lívia olhou em volta da sala. Rodrigo com ódio nos olhos. Dr. Martins balançando a cabeça. Investigadores aguardando. Ela entendeu que acabou. Começou, a voz trêmula. Fala, Lívia. Rodrigo sussurrou. Pelo menos isso você me deve. Eu fiz porque... As lágrimas começaram a escorrer. Porque eu te amo, Rodrigo. O silêncio na sala foi total. Eu te amo há anos desde que sua esposa morreu. E eu pensei que se eu cuidasse das meninas, se eu fosse indispensável para elas. Você envenenou minhas filhas por amor? Rodrigo sussurrou incrédulo. Não era para machucar. Era só para elas precisarem de mim para você ver que eu era importante. Importante? Você quase matou elas. A dose era pequena, calculada. Eu sou médica. Eu sabia o que estava fazendo. E quando a Marina conseguiu acalmar elas, aí você teve que aumentar um pouco? Ela ia estragar tudo. Aumentar? Você aumentou a dose de droga nas minhas filhas por ciúme? Lívia estava soluçando agora. Eu te amo tanto. Faz anos que espero uma chance. Rodrigo se levantou tremendo de raiva.
Isso não é amor, Lívia, isso é loucura. É amor, sim. Tudo o que fiz foi por amor. Amor não machuca criança inocente. Eu não queria machucar. Só queria que você me amasse. O investigador fez sinal para os colegas. Doutora, a senhora está presa por tentativa de homicídio e exercício ilegal da medicina. Enquanto Lívia era levada, ainda gritando que amava Rodrigo, ele ficou na sala destruído. Doutor, ele falou para Dr. Martins, preciso ir buscar uma pessoa inocente que está presa por um crime que não cometeu. Vá, suas filhas estão seguras agora. E pela primeira vez em meses, Rodrigo sabia que era verdade. Quarta-feira, 10 horas da manhã. Rodrigo estava na delegacia lidando com papelada e burocracia. Mesmo com a confissão de Lívia, soltar alguém da prisão não era simples. Senhor Monteiro, o delegado explicou, a senhora Marina vai ser liberada hoje, mas o processo contra ela só vai ser arquivado oficialmente em algumas semanas. E ela pode ficar em casa enquanto isso? Pode sim. E sobre indenização por danos morais? Vou cuidar disso depois. Agora só quero tirar ela daqui. Às 11h30, Marina finalmente saiu da cela. 6 dias que pareceram 6 anos. Ela carregava uma sacola plástica com os poucos pertences que tinha quando foi presa. Quando viu Rodrigo no corredor, parou e o encarou. Não sorriu, não demonstrou alívio. Só cansaço e uma mágoa profunda. Marina, senhor Rodrigo, você está livre. Lívia confessou tudo. Eu sei. O delegado me contou. Ela que estava envenenando as meninas. Você estava certa desde o começo. Marina riu, mas não tinha graça nenhuma. Eu estava certa. Mas o senhor acreditou nela durante meses e em mim nenhum dia. A frase cortou Rodrigo como uma lâmina. Marina, eu sei que errei. Errou? Ela balançou a cabeça. Senhor Rodrigo, o senhor destruiu minha vida. Minha própria mãe disse que eu morri para ela. Passou na TV que eu sou envenenadora de criança. Eu vou consertar isso tudo. Como? Como vai consertar 6 dias de inferno? Como vai fazer minha mãe voltar a me amar? Rodrigo não tinha resposta. Senhor Rodrigo, obrigada por me tirar da cadeia, mas agora eu só quero ir para casa e tentar juntar os pedaços da minha vida. E as meninas? Elas estão sentindo sua falta. Marina parou na porta da delegacia. Como elas estão? Melhorando a cada dia. Sem o veneno da Lívia, elas estão ficando saudáveis. Que bom. Marina, volta para cuidar delas. Por favor. Não posso. Por quê? Porque não confio mais no Senhor. E ela foi embora, deixando Rodrigo sozinho na calçada, entendendo que ia ser muito mais difícil reconquistar a confiança dela do que imaginava. Primeiro mês. Depois de uma semana insistindo, Marina finalmente aceitou voltar, mas com condições rígidas. Eu volto, ela falou para Rodrigo na porta da casa dela. Mas não como babá, como que você quiser. Cuido das meninas de dia e volto para minha casa à noite, todos os dias. Tudo bem. Quero o dobro do que ganhava antes. Pode ser o triplo. E o senhor para de tentar conversar comigo sobre assunto pessoal. Somos patrão e empregada. Só isso. Nos primeiros dias, a relação entre eles era gelada. Marina chegava pontualmente às 7, cuidava das gêmeas com todo o amor do mundo, mas tratava Rodrigo como se ele fosse invisível. Bom dia? Bom dia. As meninas dormiram bem? Sim, mamaram às 5. Obrigado. E só. As gêmeas, por outro lado, floresciam com Marina de volta. Era como se a vida tivesse voltado ao normal para elas. Dormiam melhor, comiam melhor, sorriam mais. Mas Marina não estava bem. Rodrigo percebeu que ela tinha pesadelos. Às vezes gritava dormindo no sofá da sala durante o período de descanso das meninas. Outras vezes ficava paralisada quando escutava sirene de polícia. Marina, você está bem? Estou ótima. Parece que não dormiu. Minhas noites não são problema do senhor. Uma tarde, um repórter apareceu na porta da mansão. Posso falar com a Marina Silva? Marina ficou branca como papel. Não vou falar com a imprensa. Ela sussurrou para Rodrigo. Pode deixar comigo. Rodrigo saiu e conversou com o jornalista.
Quando voltou, encontrou Marina tremendo no banheiro. Eles foram embora. E se eles descobrirem onde eu moro? E se aparecerem na casa da minha mãe de novo? Rodrigo viu que ela estava tendo uma crise de ansiedade. Respira devagar, ninguém vai te incomodar. Como o senhor pode garantir? Porque vou contratar segurança para você. Não preciso de caridade. Não é caridade, é responsabilidade minha. Eu que coloquei você nessa situação. Era a primeira vez que Rodrigo assumia a culpa real pelo que aconteceu. Segundo mês. A rotina continuava tensa, mas Rodrigo percebeu pequenas mudanças. Marina ainda era fria com ele, mas às vezes esquecia e respondia a alguma pergunta de forma mais natural. Como foi o fim de semana das meninas? Sofia está querendo andar. Fica tentando se levantar no berço. Sério? Ela não está muito nova? Cada criança tem seu tempo, ela é determinada, igual a você. Marina percebeu que a conversa saiu do profissional e voltou a ser fria. Vou preparar a papinha delas. Um dia, Rodrigo chegou em casa e encontrou Marina chorando no jardim enquanto as gêmeas dormiam. Aconteceu alguma coisa? Nada que o senhor precise saber. Marina, você está chorando. Alguma coisa aconteceu. Fui no mercado de manhã e todo mundo ficou me olhando. Uma senhora falou para o neto dela que eu era a mulher que envenenou criança. Rodrigo sentiu o peito apertar. Sinto muito. Não adianta sentir. O estrago está feito. Vou dar uma entrevista na TV. Vou explicar tudo. E o senhor acha que vai adiantar? Que as pessoas vão parar de me olhar como se eu fosse um monstro? Rodrigo não sabia o que responder. Marina, me deixa ajudar. Já ajudou demais. Naquela noite, Rodrigo ligou para um jornalista conhecido e agendou uma entrevista para a semana seguinte. Se ele causou o problema, ele ia tentar resolver. Terceiro mês. A entrevista de Rodrigo repercutiu bem. Ele contou a história toda, assumiu a culpa por ter acreditado nas mentiras de Lívia e pediu desculpas públicas a Marina. Marina Silva é uma mulher honesta e trabalhadora, que foi vítima de uma médica criminosa. Eu cometi o erro de duvidar dela, quando deveria ter confiado. Peço perdão publicamente por isso. Alguns jornais fizeram matéria sobre o caso, mostrando o outro lado da história. Aos poucos, a opinião pública começou a mudar, mas em casa, Marina continuava distante. Vi sua entrevista, ela comentou uma manhã. E? Foi bonita. Mas ainda não muda o que aconteceu. Eu sei, mas é um começo. Nesse mesmo mês, algo importante aconteceu. Dona Márcia apareceu na mansão. Quero falar com minha filha. Rodrigo chamou Marina, que ficou tensa ao ver a mãe. Mãe? Vim pedir perdão. Marina não respondeu. Vi a entrevista dele na televisão. Entendi que você estava falando a verdade desde o começo. A senhora não acreditou em mim quando eu mais precisei. Eu sei, e estou muito arrependida. Arrependida não traz de volta os dias que passei sozinha na cadeia. Marina, por favor, você é minha filha. Eu te amo. A senhora falou que eu tinha morrido para a senhora. Dona Márcia começou a chorar. Falei besteira. Estava com raiva, com vergonha. Mas você sempre vai ser minha filha. Marina também chorou, mas ainda não conseguia perdoar. Preciso de tempo, mãe. Quanto tempo? Não sei. Só sei que não está fácil confiar em ninguém agora. Quarto mês. Marina finalmente aceitou almoçar na casa da mãe num domingo. Era o primeiro passo para a reconciliação familiar. Como estão as meninas? Dona Márcia perguntou. Lindas. Sofia já anda e Valentina está tentando. E o patrão? Trata você bem? Trata. Não tenho do que reclamar. Marina, posso falar uma coisa? Pode. Eu vejo no seu olho que você gosta dele. Mãe, não tem nada de errado nisso. Ele é um homem bom e solteiro. Ele é meu patrão e eu sou empregada. E daí? Você é uma mulher honesta, trabalhadora, carinhosa. Qualquer homem seria sortudo de ter você. Marina ficou em silêncio. Havia meses que não pensava em si mesma como mulher, só como cuidadora das gêmeas. Na mansão, Rodrigo também estava mudando. Ele passou a observar mais Marina, não só como babá das filhas, mas como pessoa. Via como ela era carinhosa, dedicada, inteligente,
Uma tarde, ele a encontrou ensinando Sofia a bater palmas. Vamos, pequena, bate palminha. Sofia ria e tentava imitar, mas as mãozinhas não se encontravam direito. Ela está aprendendo rápido, Rodrigo comentou. São muito espertas, Marina respondeu. As duas. Igual a mãe. Marina parou de brincar com Sofia. Elas não são minhas filhas. Mas você cuida como se fossem. É meu trabalho. É só trabalho? Marina o olhou nos olhos pela primeira vez em meses. O que o senhor quer dizer? Que eu vejo como você olha para elas, como cuida, como elas sorriem quando te veem. Isso não é só trabalho, senhor Rodrigo. E eu vejo como elas olham para você. Para elas, você é mãe. Não posso ser mãe de filhos que não são meus. Pode sim. Mãe é quem cuida, quem ama, quem está presente. Marina ficou mexendo nervosa no brinquedo de Sofia. Por que está me falando isso? Porque quero que você saiba que eu admiro você muito. Era a primeira vez que Rodrigo demonstrava interesse romântico, mas de forma sutil. 5º e 6º mês. A relação entre eles foi esquentando aos poucos, conversas que começavam sobre as gêmeas e acabavam em assuntos pessoais. Marina, posso perguntar uma coisa? Pode. Por que você tem tanto jeito com criança? Marina ficou em silêncio por um momento. Porque perdi uma. Como assim? Há 3 anos eu estava grávida, perdi o bebê no 5º mês. Rodrigo sentiu um aperto no peito. Sinto muito. Por isso me identifico tanto com suas filhas. Elas têm a idade que minha criança teria. Era menina? Era. Ia chamar Ana. Pela primeira vez desde que voltou, Marina olhou diretamente nos olhos dele. Por isso doeu tanto quando o senhor achou que eu faria mal para elas. Depois de perder minha própria filha, jamais machucaria o filho de outra pessoa. Rodrigo ficou em silêncio, entendendo pela primeira vez a dimensão real da dor que causou. Em junho, no aniversário de 4 anos das gêmeas, Rodrigo organizou uma festinha pequena. Convidou Dona Márcia, Carmen e alguns amigos próximos. Obrigada por me incluir, Marina falou quando ele entregou o convite. Claro, você faz parte da família delas. Durante a festa, Rodrigo observou Marina brincando com Sofia e Valentina. Ela sorriu de verdade pela primeira vez em meses e ele se deu conta de que estava apaixonado. No final da festa, quando Marina ia embora, ele a acompanhou até o portão. Obrigada pela festa, as meninas adoraram. Marina, o quê? Você está bonita hoje, sorrindo. Ela ficou sem graça. Obrigada. Fazia tempo que não te via sorrindo assim. É que as meninas me fazem feliz. Ah, só elas. Marina o olhou entendendo a pergunta que ele não fez. Boa noite, Rodrigo. Era a primeira vez em 6 meses que ela o chamava pelo nome, sem senhor. 7º mês. As coisas mudaram definitivamente entre eles. Marina continuava voltando para casa todo dia, mas as conversas ficaram mais longas, mais íntimas. Rodrigo, posso perguntar uma coisa? Claro. Você amava sua esposa? Por que quer saber? Curiosidade. Rodrigo pensou antes de responder. Aprendi a amar ela, mas não foi amor à primeira vista. Como assim? O casamento foi arranjado pelas famílias, mas com o tempo criei carinho, respeito, e quando ela morreu, pensei que nunca mais ia sentir nada por ninguém. E agora? Agora descobri que estava errado. O coração de Marina acelerou. Rodrigo, posso terminar? Ela fez que sim com a cabeça. Descobri que é possível amar de verdade. Amar alguém pela pessoa que ela é, pela forma como cuida dos outros, pela força que tem. Não sei onde quer chegar. Quero chegar no fato de que me apaixonei por você. Marina ficou em silêncio por um longo tempo. Não pode falar isso. Por quê? Porque tenho medo. Do quê? De acreditar e depois descobrir que está mentindo. Eu nunca mentiria sobre isso. Já mentiu sobre outras coisas. Nunca menti. Só me enganei. E aprendi a lição. Que lição? Que confiar em alguém é apostar na pessoa mesmo quando tudo parece estar contra ela. Marina sentiu os olhos marearem. Rodrigo, eu também me apaixonei por você, mas tenho muito medo. Do quê? De ser feliz e depois perder tudo de novo. Não vai perder. Como sabe,
porque desta vez vou lutar por você. Por nós. 8º mês. Em agosto, quando as gêmeas faziam 4 anos e 5 meses, Rodrigo finalmente se declarou de verdade. Eles estavam no jardim vendo Sofia e Valentina brincando na piscina infantil. Elas estão crescendo rápido, Marina comentou. E falando também, Sofia falou mamãe ontem. Foi para você, não foi? Olhando para você. Marina sorriu. Deve ter sido coincidência. Não foi, não. Ela te reconhece como mãe. Nesse momento, Valentina gritou, mamãe, vem aqui, olhando diretamente para Marina. As duas, Rodrigo sussurrou. Marina não conseguiu segurar as lágrimas. Rodrigo, e se der errado? E se não der certo? E se der certo? Ela o olhou nos olhos. Você me ama mesmo? Amo mais que tudo. Mesmo eu sendo pobre? Dinheiro não faz ninguém melhor ou pior. Você tem algo que dinheiro não compra. O quê? Um coração bom. E é isso que importa. E sua família? Seus amigos? O que vão falar? Vão falar que sou o homem mais sortudo do mundo. Marina finalmente sorriu. Está bem. Está bem o quê? Está bem. Eu aceito tentar. Aceito ver se pode dar certo entre a gente. Rodrigo a puxou para um abraço cuidadoso. Eu te amo, Marina. Eu também te amo. 1 ano depois, no jardim da mesma mansão onde tudo começou, Rodrigo e Marina se casaram numa cerimônia pequena e emocionante. Sofia e Valentina, agora com 5 anos e 5 meses, corriam pelo jardim em seus vestidos de daminhas de honra. Dona Márcia estava na primeira fileira, orgulhosa da filha. Carmen foi promovida a governanta-chefe e ganhou um aumento. A família de Rodrigo aceitou Marina depois de conhecê-la melhor. Durante a cerimônia, as gêmeas fizeram todo mundo rir quando gritaram mamãe no meio dos votos. Acho que elas aprovam, o padre comentou sorrindo. Depois da festa, quando os convidados foram embora, a nova família se reuniu no quarto das meninas. Elas cresceram tanto, Marina sussurrou vendo as gêmeas dormindo tranquilas. E vão crescer sabendo que foram amadas desde pequenininhas por uma mulher que escolheu ser mãe delas. Escolheu. Porque mãe não é só quem dá à luz. É quem escolhe amar. Marina sorriu e se aconchegou no marido. Obrigada. Por quê? Por ter me dado a chance de ser mãe e de ser feliz. Obrigado você por ter me ensinado o que é amor de verdade. E longe dali, numa penitenciária feminina, Lívia assistia ao noticiário que mostrava o casamento. Ela perdeu tudo o que queria. Rodrigo, a profissão, a liberdade, mas a justiça foi feita. Na mansão, Sofia e Valentina dormiam sabendo que eram amadas. E Marina finalmente entendeu que, às vezes, a família que escolhemos é mais forte que a família do sangue. O amor venceu. E desta vez, para sempre. Gostou dessa história? Lívia teve o que mereceu ou foi pouco? Me conta nos comentários.